Olá, seja bem-vindo ao canal Fé Familiar. Prazer ter a sua presença conosco. Meu nome é Rafael. Meu nome é Bruna. E no vídeo de hoje vamos falar: o seu matrimônio te leva ao céu. E vamos começar já buscando as escrituras, né, para poder a gente estar na orientação abençoada, que é as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos falar no capítulo 1 Coríntios, capítulo 14. Capítulo 7, Opa, versículo desculpa. 14. Isso aí, ó. Minha esposa é genial, é bom demais ter ela comigo. Porque o marido que não tem a fé é santificado por sua mulher, assim como a mulher que não tem a fé é santificada pelo seu esposo, que recebeu a fé. Do contrário, vossos filhos serão impuros, quando na realidade são santos. Amém. Palavra abençoada. Vamos lá. Nessa leitura, ela deixa muito bem claro que um santifica o outro. Quando um casal ele está na fé, por mais que um seja fraco, o outro forte, a família toda é santificada. Uma maravilha. Eu falo isso porque eu tenho uma mulher que é sempre firme na fé. Às vezes eu fraquejo, ela sempre me ajuda. Às vezes quando ela tá fraca, eu ajudo ela. Com E certeza. assim, Você também me ajuda muito, amor. A gente se santifica, né, um pelo outro. Um argumento que eu tinha escutado também do padre Kishore Shankar é que quando a gente é fortalecido pelo amor um do outro, né, pela fé que a gente tem em Deus, em Jesus Cristo, a parte que mais nos cabe é você justamente ver a fraqueza do outro e o outro ver a sua fraqueza e através dessa fraqueza nós somos santificados, nós somos trabalhados na santidade, né? A santidade ela não vem só pela sua fé, mas também pelas obras que a gente faz e pelas obras que Deus permite que a gente tenha, né? Através da dificuldade que o outro tem, da dificuldade que a gente tem também, um vai se santificando com a graça de Deus e um pelo outro, né? é isso mesmo. É, outra coisa também que a gente estava olhando, também que a gente estuda, né? Tem que estudar. Se não estudar, a gente não sabe de nada. É a questão do casamento mesmo, do matrimônio. A gente fala casamento, mas eu gosto de falar mais matrimônio. Estou aprendendo a falar mais matrimônio. Vai ter outro vídeo falando sobre a diferença entre casamento e matrimônio. O matrimônio. O casal, ele casa, quando ele casa, eles estão na igreja, que eles recebem o sacramento do matrimônio. A gente não está preparado realmente para totalmente, que a gente fala, a gente pode estar ali momentaneamente muito feliz, mas espiritualmente a gente precisa ser trabalhado dentro do casamento. Então, quando você casa, às vezes você tem muitos egos, muitas coisas, muitas manias, muitos desejos. E no casamento, quando você se une com aquela pessoa e vai morar muito, sempre vai acontecer muita divergência, muitos atritos, entendeu? E nesses atritos é que ocorre a graça de Deus. É ali que você aprende a se doar, a morrer pelo outro, a deixar as coisas do mundo para viver esse casamento. Eu tiro isso por mim. Eu era uma pessoa que gostava muito das coisas do mundo e através do meu casamento eu fui tendo que morrer. Às vezes eu queria ir passar, eu queria ir numa festa, às vezes eu queria ir no futebol, eu queria às vezes a resenha dos amigos, mas só que eu entendi que hoje a minha amiga, minha parceira, minha companheira, a pessoa que eu mais amava estava do meu lado. Então, tipo assim, eu aprendi a morrer para quê? Para que eu pudesse viver esse momento de graça ao lado dela. Então, assim você se santifica. É quando você começa a deixar as coisas do mundo para viver no lado da pessoa que você ama muito. Então, essas coisas é trabalhar. É difícil, você falar não para as coisas que você gosta, mas lá na frente a sua recompensa é muito maior. Então, essa é a graça do matrimônio. Você viver um matrimônio na presença de Deus. É você abrir a mão das coisas que você gosta para fazer a felicidade do seu esposo, da sua esposa. Então,
é através desse desapego, através dessa, como se fala, desse deixar de lado realmente as coisas para poder que o outro seja feliz, é aí que entra a santificação. É aí que você aprende que quando você vive com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, não é a sua vontade que prevalece, mas sim a de Deus. Então, você usa seu casamento não só no seu casamento, mas para as coisas do mundo. Você aprende a fazer um jejum porque você sabe que não é o seu desejo, sempre é a vontade de Deus. E às vezes você quer fazer uma coisa que realmente vai te prejudicar, mas você abre mão, ou uma coisa que vai te realmente te alegrar, mas você abre mão para poder fazer as coisas de Deus. Quantas vezes no domingo, às vezes você está lá para ir para a igreja, para servir a Deus, no domingo de manhã, você não quer ir, você quer ficar em casa, quer dormir, quer ficar deitado, mas você abre a mão disso para poder servir a Deus. No céu é muita festa. Deus se alegra quando você deixa de fazer as coisas da sua vontade para fazer a vontade de Deus. E no casamento, isso me ajudou muito. O casamento abrir muitas coisas para viver esse casamento com ela. E graças a Deus tem muitos frutos, porque minha santidade, eu buscando a santidade, através dessa santificação do meu casamento, eu também santifico meus filhos. A gente tem 8 filhos, um está no céu, graças a Deus, e temos 7. Eles veem o quanto a mãe deles me ama, enquanto eu amo a mãe deles, e eles ficam alegres. Eles percebem que Deus está no meio da nossa família. E através da nossa santificação, através do nosso matrimônio, nossos filhos também é santificado. E é muito especial para a gente estar vivendo esse momento com a minha família, realmente é uma alegria imensa. Também essa parte da santificação, né, dos filhos, e a santidade a gente vê que a gente tem que buscar, né? Jesus fala que a gente tem que pedir e acharei, abrir como é que fala? Buscar e acharei, e Deus vai nos abrir as portas, né? Na palavra fala sobre isso. E a gente vê muito isso, que a gente busca a Deus, e Deus, ele nos honra com o seu amor. E a gente sabe que a santidade, ela é graça de Deus. A gente pode buscar e pedir para Deus essas coisas e se esforçar o tanto que a gente puder, mas na verdade quem vai nos dar a graça da santidade mesmo é Deus. E assim ele pode levar muitas almas, né, muitas pessoas para Deus através dessa abertura nossa também à vida, que veio por meio do matrimônio mesmo, né, da gente buscar a Deus, o sacramento do matrimônio. Deus pega e nos dá esses frutos que podem nos levar ao céu também. A família toda, né? Um vai ajudando o outro a ir para o céu, buscar a santidade, porque para a gente ir para o céu, a gente tem que ser Santo. E aí vem aí 10 milhões. Quando você aprende que através do seu casamento você consegue se santificar para chegar até o céu. E através do seu casamento você consegue atingir o céu. Porque é no seu casamento é que você aprende a servir, a se doar, a abrir mão, a se dedicar às coisas de Deus. Então, quando você tem isso em mente, que eu acho que isso para mim foi a virada, quando eu vi que realmente o meu casamento ele me ajudou a ser mais próximo de Deus, é uma maravilha. Muita gente às vezes você vê reclamando, você vê muitos artistas, muita gente casando um dia, separando em outro, porque eles buscam o quê? Prazeres momentâneos, buscam só felicidade, viagem, alegria, passeio, e quando isso acaba que eles têm que realmente estar do lado, vivendo o dia a dia, dividindo ali os mesmos problemas, mesmas dificuldades, é aí que o casamento não sustenta. Porque na hora de casar, na hora do matrimônio, eles não tiveram matrimônio, eles tiveram casamentos. Casamento é coisa mundana, tipo assim, só coisas do mundo. Só querem a felicidade do mundo, mas quando você busca o sacramento, é o sacramento do matrimônio. Isso sim é uma coisa de Deus.
que você entende que o que você está vivendo é uma coisa divina, é algo divino, realmente muda realmente o coração, o seu jeito de ser, o seu modo de agir, realmente o sacramento do matrimônio realmente é uma coisa de Deus. Uma prova disso que o Rafa está falando agora é justamente a pandemia, né? Quando teve a pandemia, a gente viu que teve muitas pessoas que se separaram, não só pessoas famosas, mas pessoas comuns mesmo, porque muitas vezes as pessoas viviam trabalhando e de outras Na formas, né, correria, na correria, e não conviviam, né? E quando veio a pandemia, não, as pessoas começaram a conviver mais, né, umas com as outras. E a gente viu que as pessoas, às vezes, o casamento não sustentava. Por quê? Porque eles não tinham esse tempo de convivência, esse tempo de querer realmente ficar um perto do outro, querer dividir, né, e dialogar os desafios do dia a dia. Então, o que a gente vem falar é isso mesmo. Quando a gente namorava, a gente dava um jeito de ficar juntos. E agora, depois que a gente se casou, como é que a gente faz? A gente sempre fica juntos com os filhos ou às vezes a gente busca ficar também um com o outro, namorando, né? De uma forma mais individual. e o casamento é isso, vai ter desafios, vai, só que tem as alegrias, e alegrias que a gente fala não é só as terrenas, é as alegrias divinas. Num casamento que ele segue a vontade de Deus, ele vive ali buscando a Deus, na, na igreja, realmente, nos levando a sua família aos domingos, na missa, aprendendo, buscando, orientando, isso fortalece. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, a gente, como um cristão católico, casado na igreja, que vive o matrimônio, realmente é diferente. A gente não é, às vezes, até para explicar é complicado, porque muita gente, você vê tanta crítica, tanta coisa falando sobre casamento, a gente vê direto as pessoas que não é da igreja falando mal do casamento, e a gente fica procurando ali, falando assim, rapaz, o que esse pessoal está vivendo? Que eu vivo meu casamento tão feliz, tão alegre, eu tenho 7 filhos. O pessoal fala, pelo amor de Deus, tem 7 filhos, olha o tanto de filhos, como é que é isso? Como é que vocês conseguem? É Deus. Rafael, não consigo nada. A Bruna, minha esposa, sozinha ela não consegue nada. É na base de Deus. O nosso casamento, o alicerce dele é em Deus. É em Deus, a igreja, é servir, é se doar, é se humilhar, é, às vezes chorar também, é sorrir muito, pedir perdão, entendeu? É, não ter o ego lá em cima, realmente servir mesmo, morrer pelo companheiro, é uma alegria. Eu sou muito feliz em morrer pela minha esposa, eu amo demais. Eu também amo. Eu amo. Então, então no vídeo de hoje podemos se dizer que é uma alegria realmente Estar aqui com vocês, né? E passar um pouco dessa experiência que a gente tem vivido na nossa vida conjugal. Deus nos abençoe, nos ajude, que a gente continue, né? Buscando o céu e com a graça de Deus, continue rezando pela gente e a gente vai rezar por vocês também. Não deixe de dar o like ou lá no comentário se vocês quiserem ver um vídeo específico falando sobre o matrimônio, sobre família. A gente vai lá, dá uma olhadinha e se puder a gente realmente vai poder ajudar fazendo vídeo. Eu fico, como eu falei, a gente está com o canal, está iniciando agora, nosso objetivo é ajudar. E se de alguma maneira você puder nos ajudar, muito obrigado, eu fico muito grato por tudo. Que Deus abençoe a vida de cada um, que Nossa Senhora vá à frente. E se precisar, estamos aqui. Muito obrigado. Estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.